Já na Câmara Municipal de Aracaju, o orçamento terá votação iniciada hoje. Para tratar do assunto, eu tenho a partir de agora o vereador Isaac Silveira. Vereador Isaac, bom dia. Jornal da Fã. Entrevista. Agora sim, bom vereador dia, Isaac. Narciso, bom dia. Ouvindo bem? Você Tudo me em ouve? paz, graças a Deus. Bom dia a todos e todas. Estou à sua Vereador... disposição, viu, irmão? Vereador, votação do orçamento iniciará hoje. A informação que nós escolhemos ontem é que já há uma emenda ou protocolado ou a ser protocolado no início da manhã de hoje, com a mesma estratégia feita com o prefeito Edivaldo Nogueira do orçamento para este ano de 2024, limitando em 5% o percentual de remanejamento do orçamento. Esta informação procede, vai à prática? Como é que está o clima, Isaac? Então, veja, me parece que há duas ou três emendas nessa perspectiva. Uma emenda, ela prevê um remanejamento de 5%, mas há mais duas emendas que estão sendo lá ventiladas, propostas, que é exatamente uma de 18% e outra de 30%. Então, hoje nós vamos nos debruçarmos sobre essas possibilidades e avaliarmos o que é mais viável. Penso que a gente deva trabalhar na perspectiva de oferecer à futura prefeita as condições de tranquilidade, né? De possibilidade, porque nós temos um orçamento aí que foi, obviamente, talhado, feito pela essa atual gestão e será executado pela prefeita Emília Correia. Portanto, a gente tem que levar isso em consideração, porque não é tão simples assim. A gente não conseguiu, na equipe de transição, que esse orçamento fosse construído com esses dois vetores, com a atual administração e com a futura administração. Ele foi exclusivamente construído pela administração do prefeito Edivaldo Nogueira para ser executado por Emília Correia como prefeito de Aracaju. Agora, vereador, o fato de Ricardo e Emília estarem na Câmara não deveria ser, digamos assim, uma vantagem também para os futuros gestores, no sentido de que eles podem apresentar emendas já antecipadamente, movendo os recursos de acordo com o que eles imaginam para o primeiro ano de gestão? Sem dúvida, é o que nós esperamos, né? Que eles tenham um arcabouço daquilo que eles desejam para a futura administração e que isso possa ser coadunado com as nossas emendas, né? Com as nossas intenções. Veja, um orçamento de 4 bilhões e 600 milhões, nós temos, na minha avaliação, uma previsão abaixo da realidade, que é a previsão de 600 milhões para a educação. Nós estamos fechando a educação de Aracaju com quase 700 milhões em empenho, em gastos. Portanto, a gente vai precisar fazer alguns ajustes. É preciso também destrinchar onde estão os recursos que advirão da DESO. A informação que nós tivemos por alguns assessores é que esse recurso de 500 milhões está ali distribuído nas mais diversas rubricas orçamentárias. Portanto, é um trabalho muito hercúleo, muito grande, que deverá ser feito pelos vereadores e vereadoras aqui de Aracaju. No ano passado, o prefeito Edivaldo Nogueira enviou o orçamento com 40% de margem de remanejamento, vocês jogaram para 5%. Em março, ele pediu uma complementação e foi a 18%. A informação que nós temos é que Edivaldo enviou o orçamento com os 18% que ele praticou agora em 2025. Emília já conversou com os colegas vereadores para dizer qual percentual que ela acha justo para o seu primeiro ano de gestão? Veja, eu tive uma conversa ontem com o presidente Ricardo Vasconcelos e ela havia conversado com o mesmo no intuito de que não fosse os 5%,
mas que partisse do pressuposto dos 18%, podendo avançar até 30%. Nós ficamos de analisarmos isso. Ela deverá levar algumas informações para que nós possamos muito, muito urbanamente, muito corretamente, muito tranquilamente, vermos se de fato a futura gestão precisará de uma margem maior para mover o orçamento. Eu disse uma vez a ti, você sabe que, modesta à parte, eu busco ser muito sincero nas minhas entrevistas, que aqueles 5% era fruto de um desgaste temporário de Edivaldo com a Câmara, né? Mas que os vereadores nunca quiseram empecilhar a administração de nenhum gestor, nem de Edivaldo nem de Emília. Nós percebemos que os gestores precisam se comunicar melhor com o Legislativo. Nós esperamos que Emília, e se eu puder ajudar nessa perspectiva, nós vamos nos esforçar para que essa relação de informação, de antecipação de informação, se dê de forma muito mais ampla, muito mais plena, para que nós tenhamos a Câmara como parceira, fiscalizadora, independente, mas parceira, não é? No intuito de ver o povo de Aracaju mais feliz com seus anseios realizados. Vereador, com alguns parlamentares ontem conversando, apurando esta informação, já há, da parte deles, uma queixa de ausência de diálogo entre a prefeita eleita e a atual vereadora e alguns vereadores reeleitos. O clima é um pouco esse? Está faltando um pouco de diálogo? Emília tem sido, digamos assim, reticente em se aproximar dos vereadores? Veja, eu acho que Emília está ainda se descobrindo como gestora, não é? Ela está na fase inicial dos primeiros passos daquela que vai ocupar pela primeira vez o cargo no Executivo. Não devamos fazer de Emília um comparativo com o prefeito como Edivaldo Nogueira, que tinha uma larga experiência no trato com o parlamento. Não muito positiva na minha avaliação, mas tinha, né? Ele era herdeiro das relações políticas de Marcelo Dede do PT, então ele tinha um arcabouço, aí ele tinha um legado aí muito mais amplo. Então, nesse espectro das negociações do Executivo para o Legislativo, isso ainda é muito novo para a Emília. Então, ela está buscando essas primeiras movimentações, né? No intuito de que você não desagrade a todos, mas também que você não conceda aquilo que possa empecilhar a futura administração. É um jogo, no bom sentido, de uma linha muito tênue, e que o administrador deve ter um cuidado especial. Mas acho que ela tem algo assim, ela tem uma relação de igualdade com os vereadores, por ser uma vereadora. Então ela leva essa vantagem, ela está no parlamento. Eu penso que de hoje até quinta-feira, ou quarta, hoje quarta e quinta, nós devemos alargar essas condições das melhores tratativas. Porque você tem emendas de servidores, de recomposição de perdas salariais, você tem emendas para construções de restaurantes populares, de cemitério, de abrigo de uma casa para idosos, ou seja, muitas emendas que são muito boas emendas, que nós lutamos a nossa vida inteira. Mas é preciso que essas emendas se encaixem, né? Que o orçamento suporte, para que não vire um orçamento fictício, que se propõe a fazer algo que, de fato, ele não tenha os recursos suficientes. Então, eu entendo que ela vai ainda ter que construir muita experiência, e ela tem, eu penso ao lado de Ricardo, totais condições de fazê-lo. Vereador Isaac, quando da eleição de Emília, algumas semanas depois, o seu nome surgiu como possível líder do governo Emília no próximo ano. Já agora, mais recente, há quem diga que Isaac já jogou a toalha, não quer mais ser líder, está um pouco chateado
e que o vereador Lúcio Flávio, do PL, estaria trabalhando para ser o líder do governo Emília. O que é que procede dentro disso tudo? Isaac foi convidado, Isaac será líder, não houve conversa ainda sobre isso. Isaac tem observado essa movimentação do vereador Lúcio Flávio ou é apenas especulação? Eu cheguei a conversar com a prefeita eleita Emília Correia sobre esta possibilidade. E disse para ela que se há um espaço na política que nenhum cidadão pode se propor a ser, é o de líder. O líder, ele é um convite exclusivo e de extrema confiança daquele que vai estar no executivo. E, obviamente, se o convidado entende que possa aceitar, que ele carrega as condições ideais para ajudar a gestão. O líder é aquele que encaminha os projetos do executivo. Você imagina que se o líder ele entender que não deve encaminhar o projeto não chega sequer para análise da votação. Então é uma função muito importante. Então, quem se avorar, por exemplo, ao anseio de ser líder, comete um erro flexível, né? Fundamental, de que você está impondo uma condição de confiança que não é a sua. Então, eu me senti muito elogiado e muito honrado pelas considerações de que deverá haver um convite ao meu nome, mas disse a Emília que ela ficasse extremamente tranquila. Eu quero contribuir para que Aracaju viva momentos diferentes. Nós tenhamos, de fato, a presença da máquina pública cuidando da vida das pessoas, e nisso eu estaria plenamente à disposição. Mas se houvesse um outro nome, o Lúcio Flávio, ou qualquer um dos nomes que ali estão na Câmara, e que pudesse dar uma contribuição maior e melhor, eu não teria nenhuma contrariedade, digo isso do fundo do meu coração, porque eu sei também do desgaste que é defender uma gestão. Nós sabemos o que aconteceu ao longo da história política de Aracaju, com os líderes dos prefeitos. Muitos deles não lograram êxito nas disputas eleitorais sucessivas, posteriores. Então, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa sem implicação. Se a gestão vai bem, o líder pode carregar esses frutos da gestão, mas se for ruim, ele automaticamente será corresponsável pelo fracasso ou pela má avaliação da sociedade. Então, não está definido. Tivemos essa conversa, o convite oficial não foi feito ainda, porque eu disse que ela poderia ficar plenamente livre para encontrar outros nomes ou outro nome que possa também comportar a capacidade de diálogo. O líder é aquele que tem capacidade de dialogar com o parlamento, sabe, quebrar algumas barreiras e aproximar o executivo, mas também de discutir com o executivo as necessidades do parlamento. É aquele que fica no meio entre ambos os poderes. Mas você pessoalmente já desistiu, assim, já perdeu a animação com essa possibilidade? Não, eu fiz algumas ponderações, né, de que você não pode ser líder sem ter do poder executivo a vontade e a gana e a sanha e a intenção forte de ter uma relação de proximidade com o parlamento. Eu sou um apaixonado veementemente pela capacidade que a Câmara tem tido de responder com autonomia e altivez a muitas questões da política sergipana. É fácil você observar que a Câmara de Aracaju passou a ter uma notoriedade muito grande a partir das suas posições, criticada por alguns, mas reconhecidamente a Câmara de Aracaju não é um parlamento silente, omisso, é participativo, inclusive até muitas vezes decisivo. Então, em alguns momentos, eu acho que é preciso que a futura gestão busque essa habilidade de diálogo constante. É um diálogo constante, cansativo, intenso, que se não nos esforçarmos, você perde o rumo da história. E nós vimos o que aconteceu aí com a gestão do Edivaldo Nogueira, né? Era um parlamento pesado em relação a ele, não havia, sabe,
relação de cordialidade, até de carinho entre as partes. Era um fogo cruzado o tempo todo, porque eu acho que ele foi inábil, né, na formatação do seu grupo político e na consideração, no reconhecimento que cada um fez. Havia muita amargura no coração dos vereadores e das vereadoras, porque o Edivaldo Nogueira tinha uma falta de gratidão muito contumaz. Então, isso eu disse para Emília, eu digo, olha, eu não quero ser um líder que vai carregar na sua história um monte de derrota nas votações e um monte de sentimentos de estranhamento de não reconhecimento do fazer. Então, eu quero ser um líder, se assim ela entender e os meus colegas do parlamento, o meu partido, tendo uma relação de simbiose, de corresponsabilidade, mas com muita fraternidade, né? Com muita empatia. Eu não vejo mais da política pelo esse viés assim se tá bom para mim, não importa para vocês aí como vocês veem o mundo. Eu tenho que compartilhar. O mundo não se restringe mais a uma fala na tribuna, mas a toda essa amplidão que está sendo com as redes sociais. Então, hoje o voto de um vereador, né, assim, de uma vereadora, tem implicações assim muito duradouras, porque você tem em mãos um aparelho celular que transmite aquele voto hoje, amanhã e daqui a 2 anos. Então, há muita responsabilidade pela amplitude das informações via mídias sociais. Para a gente encerrar, eu tenho Magna Santana querendo fazer uma pergunta ao vereador. Magna, 6h26. 6h26, obrigada, Narciso. Bom dia, vereador Isaac. Narciso, só uma observação, ouvindo atentamente a fala do vereador. Se a gente for fazer aqui apenas, bem en passant, aqui uma rápida avaliação, a gente não sabe dos bastidores, porque isso aqui é o que a gente sai pescando, né? De falas, de conversas, contatos, fontes, enfim. Mas o que disse o vereador agora? Ele traçou um perfil que, se a eleição fosse, de repente, com todo mundo, ele estava eleito, né? Como líder. Porque ele traçou um perfil muito equilibrado de como realmente deve ser a postura de um líder, né? Tentar o equilíbrio entre os dois poderes. E, aliás, e ainda acrescentando junto e pensando no interesse da sociedade. Então, foi muito interessante, viu, vereador? A gente percebe que ao longo, assim, desse tempo de seu mandato, o amadurecimento, né, de derrotas, vitórias, enfim, isso compõe, né, um perfil político. Então, foi muito, muito interessante. Eu ouvi, e aí eu também complemento o que o Narciso perguntou, também em conversas, que talvez aí fosse o Isaac, o líder, e o vice-líder poderia ser o Lúcio, para que ele pudesse ir aprendendo. Porque o Lúcio a gente conhece, o Lúcio tem posições firmes, mas ele é mais voltado mais para a extrema, né? Mas que não fosse, talvez, ainda um perfil para um diálogo e não fosse muito bem visto por causa da sua história e da sua opção mesmo. Ele é um conservador, ele é mais de extrema-direita, e isso poderia dificultar conversas e relacionamentos. E aí, por isso que eu ouvi essa história, que aí seria o Isaac. Mas, enfim, eu não sei se, como o Isaac disse que ainda não foi, eu acho que talvez já tenha até respondido a pergunta nesse sentido. Agora, eu lhe pergunto, vereador, o seguinte: o senhor falou sobre, eu queria que você pudesse falar sobre a questão da CPI, né? Como é que a CPI, o senhor tentou emplacar aí uma CPI e ela acabou não acontecendo. O que é que o senhor pensa em fazer em relação a isso? Né? Como é que o senhor passa de informações para a gente atualizadas desse processo, depois daquela oitiva do secretário de Educação lá na Câmara de Vereadores? Como é que o senhor entende seu sentimento em relação a essa sua tentativa e que a gente já está finalizando sem aí muito resultado? E é verdade que dá uma possibilidade de negociar aí, realmente dar esse crédito à Emília, já que a chapa é da casa, saiu da casa de vereadores e foi eleita, em relação ao orçamento.
daria um crédito, vai se conversar nesse sentido ou não? Deixar que ela se vire mesmo, porque afinal de contas foi o que também ela defendeu enquanto estava no mandato. Só para o senhor reafirmar e reforçar isso, eu gostaria que o senhor pudesse falar. Ok, vereador, à vontade. Agradecer a Magda pelas considerações e dizer, olha, primeiro que certamente os novos vereadores terão a oportunidade de perceber que, muito além da discussão de pautas ideológicas, a Câmara tem se voltado muito para pontos pragmáticos em busca de resoluções de temas que afligem profundamente a nossa sociedade, como é a falta de creches, por exemplo. É algo pontual, claro, que ninguém nega, nem a atual gestão nega que há falta dessas vagas para as crianças, e nem a futura também nega que tem que resolver. Então, eu entendo que aqueles que entram com esse viés mais da pauta ideológica, extrema-direita ou extrema-esquerda, vão ao longo do tempo percebendo que a Câmara não é o maior palco dessa discussão. Ali, essas discussões surgem, mas ela não tem a força que tem dentro dos partidos. A vida do vereador é a vida daquilo que é do micro, do cotidiano, do diário. A gente também entende de que tudo que um prefeito precisa para administrar bem uma cidade, ele deva ter a harmonia prevista na Constituição do Poder Legislativo. Agora, as bases daquilo que o prefeito ou a prefeita terá depende muito da sua capacidade de diálogo. Vocês sabem que o presidente Lula, que aqui eu peço a Deus que recupere sua saúde, que ele se notabilizou pela capacidade de diálogo. Um homem que não tem uma instrução, assim, não tem uma formação intelectual diplomada, não tem diplomas, mas que tem uma capacidade que o ex-ministro Nelson Jobim, foi ministro da Justiça, e também foi ministro, ele foi ministro de Lula e de FHC, só ele tem uma capacidade de ouvir os setores, de ouvir as pessoas extraordinárias. Então, o bom administrador também deve carregar essa virtude, ser um bom ouvinte, ouvir bem para melhor decidir. Então é nessa perspectiva que eu espero que a Emília se coloque, ouvindo bem, dialogando muito, porque aí ela terá dias tranquilos. Porque se buscar o outro caminho da imposição de ideias, tem sido demonstrado ao longo do tempo que eleições dessa natureza, eleitos com essa veemência, muitas vezes sucumbem no mandato, porque percebe que não é apenas o poder executivo que de fato administra uma cidade, é também o poder legislativo, porque ele é um contrapeso nas relações sociais. Então, vai depender muito dessa relação. E eu repito, a minha intenção é essa, é contemporizar, tirar, fazer um pouco do que disse Cecília Meirelles, e asfastando as pedras e espinhos, e nós íamos plantando as flores, que são as realizações que é que o povo quer. Não queremos um parlamento com brigas intestinas que não produz efetivamente realizações. Então, é nessa perspectiva. Eu não sei se eu faltei alguma resposta a ti, mas é nessa perspectiva que nós vamos discutir agora a questão do remanejamento e todas as outras rubricas que estão no orçamento. Vereador, obrigado pela sua participação aqui conosco. Vamos acompanhar então este dia que tem esta polêmica por trás, hoje e amanhã, essa votação do orçamento aí na Câmara Municipal de Aracaju, e aguardar o desfecho da situação. O Tiago Almeida, ouvindo a sua entrevista, disse aqui: discurso de líder nato. Um abraço, vereador Isaac. Um abraço, carinho contigo, você tem os nossos corações. Um abraço, Deus abençoe a todos. Um abraço, meu caro vereador. Tá aí, portanto, aqui no Jornal da Fã, Isaac Silveira, possível futuro líder do governo Emília, trazendo informações importantes sobre os bastidores da Câmara Municipal de Aracaju. Começa hoje a votação do orçamento.